Durante as últimas 3 semanas, nós temos meditado sobre alguns cânticos que encontramos no Evangelho de Lucas. Chamamos a playlist de Natal. São cânticos que levam-nos a contemplar o que é o Natal e por que é que nós celebramos o Natal. Vamos continuar hoje a meditar no último cântico que encontra em Lucas 2, 27 a 37. Vamos ouvir a palavra de Deus. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso. Esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou nos braços, deu graças a Deus e disse: Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo conforme a tua palavra. Já vi com meus olhos a tua salvação, que preparaste para todos os povos, luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados como o que se dizia dele. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens, para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como golpe de espada, trespassará a tua alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é um mistério. Não sabemos por que Jesus veio. Não sabemos por que Ele morreu. Não sabemos por que foi que o Senhor deu tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia para conosco. Mas nós sabemos que aconteceu. Nós nos alegramos na realidade da redenção, do sacrifício de Cristo. E agora, Senhor, nesta meditação sobre esta palavra de Simeão, ajuda-nos, Senhor, a contemplar e compreender ainda mais o amor de Deus em Cristo para nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Uma pergunta muito simples para vocês. Vocês se consideram pacientes? Não, muito honesto. Deixa-me colocar algumas situações. Vamos pensar, quando está parado no trânsito? Muito paciente? Ok. Quando está numa fila no banco, no correio, a tentar agendar alguma coisa com o CEF, com as finanças? Não há paciência entre vocês, né? Pois. Quando o metro não chegar às horas, quando os filhos não obedecem, de novo. Quando os pais exigem muito, de novo. Quando os colegas no trabalho lhe decepcionam pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, vocês ainda conseguem lidar com paciência, agir com paciência. Se calhar nessas situações, tu estás como esta mulher, né? Bem à vontade, totalmente distraída, não tem problema em esperar mais um tempo. O se calhar, e parece pela resposta de vocês são iguais aos outros aqui, né? Estressados, frustrados, agitados. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas eu também não sou muito paciente. Se vocês duvidam, podem perguntar para a Érica, para a Lúcia e para a Lana, eles vão confirmar que falta-me paciência, é uma coisa que eu tenho que lutar muito com paciência em várias situações. Mas vamos imaginar que finalmente, depois de esperar por muito, muito tempo,
consegue ver aquilo que havia sido prometido para você. Vamos imaginar que você tem que esperar anos e anos e anos e anos, mas finalmente chega o momento. Aquela coisa que esperava está nos seus braços. Como é que vocês iriam reagir? Um sorriso? Um grito de alegria? Um cântico, talvez? É isso que nós temos diante de nós nesta manhã. O cântico de um homem chamado Simeão. Nós lemos que José e Maria são judeus fiéis, pessoas devotas a Deus. E naquela altura, depois de 40 dias, a mulher teve que ir ao templo e oferecer um sacrifício de purificação depois do nascimento. E eles, como judeus fiéis e justos, foram ao templo para cumprir o que a lei mandava. Não era preciso levar Jesus com eles, mas Jesus foi. E naquele dia no templo havia este senhor Simeão a servir no templo. E José e Maria encontraram este senhor e ele disse essas palavras. Lucas descreve Simeão como um homem justo e muito piedoso, versículo 25. Um homem que estava a esperar a consolação de Israel. O que é isto? A consolação de Israel. Temos que conhecer um pouco da história do povo de Israel e voltar para o Velho Testamento só por um minuto. O povo de Deus havia sido julgado por causa da sua infidelidade. Foi levado para viver em 2 países distantes, chamados Assíria e Babilônia. E ali passaram 60 anos de exílio, longe da presença de Deus. Mas ali, Deus falava por meio dos profetas que um dia o povo iria voltar para Jerusalém. E depois do exílio, eles voltaram para Jerusalém. Podem ler nos livros de Neemias e Esther sobre este regresso. E Deus continuava a falar através dos profetas sobre uma figura que viria. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Um rei que iria agir com justiça e retidão, que seria o Salvador prometido para o povo de Israel. Este rei era chamado o Messias, o escolhido de Deus. E ele iria trazer a consolação de Israel. E naquela altura, os profetas deixaram de falar. Haviam 400 anos de silêncio, sem ouvir a voz de Deus. E naquele momento de silêncio, havia várias mudanças naquela região ao nível político. O Império Romano assumiu o controle total sobre a região. Fez com que o povo de Israel não era exatamente escravos, mas não tinham direitos, não tinham liberdade a fazer muita coisa. E naquele ambiente, o povo ansiava pela libertação, pela consolação que Deus havia prometido. E naquela situação de 400 anos de silêncio, com muita pressão, com muita opressão, teria sido muito difícil manter a esperança que Deus vai cumprir as suas promessas. Teria sido difícil esperar com paciência naquela altura. Lucas diz-nos aqui em versículo 25 que o Espírito Santo estava como Simeão. O Espírito Santo tinha assegurado que o Simeão que não havia de morrer sem ver o Messias enviado por Deus. Simeão, este homem já de idade, tomou o bebê Jesus nos braços, olhou para Deus e gritou com alegria: já posso me morrer em alegria porque meus olhos viram a salvação que o Senhor prometeu. Imagina a alegria, a gratidão, as palavras que ele ofereceu. Ele sabia, agora o Deus cumpriu a sua promessa, agora vai haver salvação para Israel. Mas não somente para Israel.
E por causa desta realidade que nós estamos aqui a celebrar hoje, porque nós não somos descendentes de Abraão, não somos judeus, mas faz parte do plano de Deus para nós. O coral celestial cantou para os pastores que Jesus é motivo de grande alegria para todos os povos. Simeão concorda. Para todos os povos, ele diz no versículo 31. E por causa disso, Simeão é contente. Finalmente, ele tem nas suas mãos um sinal concreto de que Deus cumpre todas as suas promessas. Olhando para o mundo que nós vivemos, enfrentamos desafios de injustiça, de pobreza, de discriminação, de corrupção, falta de emprego, um ambiente cada vez mais carregado com medo sobre o futuro, tristeza sobre o clima moral que nos rodeia aqui na Europa, preocupações sobre o nosso futuro, sobre o futuro dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. A cada dia somos bombardeados por notícias que têm o propósito de criar medo em nós. Nós vivemos num quadro atual em que é difícil manter a esperança no meio de tantas notícias mais e pessimistas. Queridos, Natal não é uma festa para nos distrair por alguns dias. Natal não é um refúgio de ficção por alguns dias antes de voltar para a realidade concreta do nosso mundo. Natal é mais do que isto. Natal é a celebração do nascimento do Salvador prometido desde antes da fundação do mundo. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus vai realizar todas as suas promessas. Natal leva-nos a lembrar que Deus cumpre todas as suas promessas, ajuda-nos a esperar com paciência. Simeão percebeu isso, ele cantou palavras de salvação, palavras de alegria, Cristo nasceu, mas também Simeão olhou para José e Maria e teve uma palavra especial para Maria. Ele disse, este menino é para muitos em Israel motivo de ruína e salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor como golpe de espada trespassará a tua alma. Nestas palavras que ele direcionou para Maria, tem uma indicação do custo de trazer salvação para todos os povos. O bebê que tem 40 dias no braço de Simeão vai ter uma vida de conflito quando ele se tornar adulto. Jesus irá revelar o coração de cada ser humano, a atitude de cada um em relação a Deus, a impossibilidade de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Jesus irá desafiar os religiosos, os orgulhosos de coração, os governantes. Jesus será abusado verbalmente, criticado por comer com publicanos e pecadores, estar como as pessoas marginalizadas da sua sociedade. E ao final, Jesus será denunciado como blasfemador. E naquela altura, a Maria vai perceber o que Simeão disse quando ele falou sobre uma grande dor que trespassará a sua alma. Porque quando Jesus tem 33 anos, Maria vai estar ali ao lado de uma cruz, fora da cidade de Jerusalém, assistir o seu filho querido, amado, a morrer, pendurado numa cruz, condenado como criminal comum. Na hora de celebrar o Natal, a sombra da Páscoa está presente. E a Páscoa é o segundo sinal concreto de que Deus cumpre todas as suas promessas.
4 breves observações sobre a Páscoa para esta época de Natal. Jesus foi humilhado. Jesus, cujo nascimento foi celebrado pelos anjos, por um coral celestial. Jesus que exerceu poder sobre a natureza, acalmou a tempestade só com a sua própria boca. Sobre o pecado, ele disse para o paralítico: levanta-se e vai para casa, porque seus pecados estão perdoados. Jesus que teve poder sobre a morte, chamou seu amigo Lázaro: sai do túmulo, vem cá. Jesus que era compassivo a todos, com amor, com compaixão, com respeito, não importa quem era a pessoa. Este Jesus, com tanto poder, aos 33 anos, foi totalmente humilhado, espancado, crucificado sem roupa, entre 2 ladrões que disseram para ele: se fores realmente o Messias, o Cristo prometido, irás descer desta cruz agora e salvar toda a gente. A zombar Jesus. Mas Jesus ficou, não desceu. Jesus abraçou esta humilhação para que houvesse salvação para todos os povos. E havia escuridão. Ao meio-dia, uma escuridão profunda desceu sobre a terra. Uma escuridão fora do normal, um evento sobrenatural. E uma indicação de julgamento de Deus. E na escuridão do Calvário, Jesus respirou pela última vez e morreu. Deus o Filho abandonado por Deus o Pai. Deus o Filho recebeu o castigo que nós merecemos. Jesus recebeu este castigo, derramando seu sangue para que houvesse salvação para todos nós. E naquele momento, nós lemos que o véu no templo rasgou-se em 2 partes, de alto para baixo. O véu do templo foi uma barreira visível. A cada sábado que o povo foi ao templo, havia na sua frente esta barreira: não pode chegar a Deus, porque vocês não são santos o suficiente para chegar. Vocês são afastados fisicamente da presença dos santos por causa dos seus pecados. Mas quando Jesus deu o seu último brado e morreu, rasgou-se de cima para baixo. Agora, o caminho abriu-se. Agora vocês podem entrar na santidade de Deus, não porque vocês merecem, mas porque o sacrifício foi pago. Por quem? Por Deus. Lucas começa o seu evangelho com anjos. Ele termina o seu evangelho com anjos. Maria viu seu filho morto, tirado da cruz, colocado no túmulo. E lemos que as mulheres voltaram ao túmulo e encontraram o túmulo aberto, porém sem corpo. E ali havia um anjo. O anjo disse: por que procuraram entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. O Senhor, o Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Sinal e selo de que há esperança viva. A sombra da Páscoa presente no Natal, porque o Natal e a Páscoa são os eventos concretos, cheios de sinais de verdade que testificam que Deus cumpre todas as suas promessas. E por causa disso, nós podemos ter plena confiança em Deus. Esta época de Advento é um tempo em que nós esperamos com paciência para celebrar o nascimento de Jesus. Ao mesmo tempo, é um tempo em que nós olhamos com os nossos olhos para o futuro, quando Jesus voltará definitivamente para estabelecer o seu reino. E o reino de Deus não vai haver morte, nem pecado, nem dor, nem lágrima. Haverá descanso eterno para os que estão em Cristo.
Enquanto nós esperamos pela segunda vinda de Jesus, estes 4 cânticos ajudam-nos a focar, não nas coisas ao nosso redor, mas a focar e ter uma visão de Deus, para que possamos enfrentar a realidade diária que nós enfrentamos. Cântico de Maria. Deus não é distante. Deus olha com misericórdia para as pessoas que o adoram. O cântico de Zacarias: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque veio socorrer e salvar. Deus veio fazer redenção. O cântico dos anjos: pois nasceu hoje na cidade de Davi o vosso Salvador, que é Cristo o Senhor. Paz na terra entre os homens. Não é uma questão de não ter conflito, é uma questão de ter paz com Deus, para que possamos ter paz com os outros. E como nós precisamos disso hoje? Paz com os outros. E o 4º cântico: salvação para todos os que creem em Cristo. Vocês sabem muito bem que Natal divide a história em 2 grandes épocas: antes de Cristo e depois de Cristo. Mas minha pergunta para terminar: em que altura você está a viver? Em que época você está a viver? Mas James, tu és louco. É 2021. Obviamente estamos a viver 2021 anos depois do nascimento de Jesus. Sim, estamos a viver no ano 2021. Mas é possível viver em 2021 e ainda viver como se Jesus nunca tivesse nascido. Pode ser uma pessoa religiosa, uma pessoa sem religião. Pode ser uma pessoa que tem compromisso com uma igreja local, pode não ter compromisso com uma igreja local. Pode ter pouca fé, nenhuma fé, muita fé. O Natal não divide entre pessoas religiosas e pessoas que não têm religião. Não divide entre os que vão à igreja e os que não vão à igreja. Não divide entre os que têm fé, nada fé e muita fé. Natal divide entre os que confiam em Jesus e os que não confiam em Jesus. Ponto final. Então é possível viver em 2021, ser uma pessoa religiosa, ir à igreja e ter fé. Mas se o foco desta fé não for a pessoa de Jesus Cristo, ainda está a viver antes de Cristo. Ainda está a viver na escuridão sem esperança viva. Esta semana ainda faltam 6 dias para Natal. Vocês estão animados para isso? Sim, todos nós. Ainda há tempo para ir ao continente e comprar aquele presente. Ainda há tempo para fazer o que nós precisamos fazer. Mas que tal esta semana ter um momento só para você e refletir sobre esta pergunta: em que época eu estou a viver? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Faça uma leitura do Evangelho de Lucas esta semana. Reveja estes 4 cânticos que nós meditamos durante as últimas 4 semanas. E ler sobre Jesus que nasceu, ensinou, curou, amou, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar. E deixe que a celebração do nascimento de Jesus possa ser uma fonte de esperança para o ano que virá, que vai trazer novos desafios, que vai trazer novas alegrias, tristezas e tudo mais. E se você quiser entrar em contato comigo para sentarmos juntos e lermos o Evangelho de Lucas, teria todo gosto em fazer isso. Ou se veio aqui como um amigo, sentem como amigo em casa, durante algumas horas, durante alguns dias, e ler um pouco de Lucas e rever a alegria que nós podemos encontrar em Jesus.
Como é que nós, como povo de Deus, podemos esperar com paciência nesta altura? É por saber que Deus promete, Deus cumpre, Deus é fiel. É por causa disso que nós temos alegria. Nós podemos nos focar na esperança, no amor, na paz, na alegria, porque nós cremos num Deus vivo, ativo, poderoso, que veio para nos resgatar e nos salvar. Vamos orar neste momento. Senhor, às vezes é difícil expressar em palavras a profunda realidade do amor que nós encontramos em Cristo. Obrigado, Senhor, por estes sinais concretos do nascimento de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, que testemunham para o mundo que não quer ouvir que Tu és um Deus que cumpres as Tuas promessas. Que esta realidade possa renovar a nossa alegria, a nossa fé. E se tiver alguém entre nós nesta manhã que está a viver em 2021 como se Jesus não tivesse nascido, venha, Senhor, através do Espírito Santo para quebrar corações, para iluminar olhos cegos, para que essas pessoas possam ver, enxergar e compreender que há salvação em Jesus Cristo. Renova-nos, Senhor, conforta-nos, corrige-nos, de acordo com a Tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém.